Meus amigos, estamos de volta com os estudos do livro Os Mensageiros, dando sequência a esses episódios que temos tido a oportunidade de conversar, dialogar, comentar sobre os conteúdos da produção psicográfica vinda através do médium Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Estamos hoje com o episódio número 13, capítulo número 13, Ponderações de Vicente. Nós estamos acompanhando nos capítulos anteriores, já disponibilizados aos amigos que nos acompanham, a experiência do espírito André Luiz junto ao Centro de Mensageiros, acompanhado do seu colega médico, que também foi médico quando encarnado como ele, e eles têm tido a oportunidade de visitar dependências do Centro de Mensageiros, aprendendo com os diálogos com outros amigos. Nos capítulos anteriores, nós vimos mediunidades fracassadas, esclarecedores fracassados, e André Luiz declara na abertura do capítulo aqui que ele havia aprendido bastante. Estava bastante impressionado com o que pudera observar. Mas ele não insistiu com Vicente para prolongar no Centro de Mensageiros. Nós temos uma imagem aí de André e Vicente, no jardim, a imagem de Mozart Couto, que ilustra aqui o início das nossas apreciações. Américo. Acho que tem tanta informação que o André chegou a ter um tilt, né? Pediu para sair do Centro de Mensageiros. Ele mesmo disse que a quantidade de informação recolhida era muito grande. Aí foram dar uma passeada e foram conversar, porque o papo continua, nós vamos ver que tem lição aí também nessa conversa, e que aparentemente despretensiosa, tem muita coisa para a gente aprender. É um capítulo muito importante da obra, considerando a extensão, como disse o Américo, muita coisa para ser observada, pensada, refletida aqui. Porque até aqui, Américo, nós vimos aí os centros de treinamento para aqueles que assumiram tarefas na mediunidade. E mesmo sendo médiums ou esclarecedores, atendendo encarnados ou desencarnados com a tarefa mediúnica. E André estava impressionado com toda aquela questão. Como é que poderiam caber tantas responsabilidades a essas criaturas? E ele confessa que não chegou a conhecer pessoalmente durante a encarnação nenhum médium, nenhum doutrinador ou esclarecedor da tarefa espírita, justificando agora sua surpresa. E o Vicente, como quem disse, não viu nada ainda, rapaz. Inclusive, o Vicente diz uma coisa que também me passou despercebida em outras leituras, né? Ele vai dizer assim, olha, aqui existem locais para a gente conversar sobre oportunidades perdidas. Olha só, que interessante, essa troca de experiências com aqueles que erraram em determinado ponto ou perderam uma oportunidade na vida de fazer essa ou aquela coisa. E isso deve ser muito importante, essa troca, porque nós somos imperfeitos ainda, portanto, a chance de erro é muito grande. Numa encarnação, nós temos grandes chances de errar, às vezes continuamente, inclusive, precisamos tomar cuidado. Então, essa é uma atividade que eles fazem lá em nosso lar. No núcleo de nosso lar, existem locais para isso. Eles estão aí, como a gente viu no desenho, conversando a respeito de erros do passado. Pois é. Vicente pergunta se André já havia visitado alguma dependência do Ministério do Esclarecimento, recebendo a negativa. Não, ainda não. E o Vicente informa que ali se encontram os enormes pavilhões das escolas maternais. E a gente se surpreende aqui com a próxima linha. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando, pois, reconstituir energias e caminhos. Olha aí, Américo, uma novidade aqui, né? A gente não para pensar nisso. Também existem erros na maternidade, como existe o Centro de Preparação à Paternidade, mães e pais que faliram como mães, como pais.
naturalmente causadas, esse fracasso, por diferentes fatores. Então, a gente nem imagina, mas todos nós que viemos para a Terra, nessa altura do campeonato evolutivo, nós nos preparamos para isso, com preparo. A gente já erra, imagine, sem preparo. E alguém pode perguntar assim, Orson, ué, mas se a gente prepara, por que a gente não lembra do preparo? Esse é um assunto interessante. Primeiro, se a gente lembrasse de tudo o que acontece na vida espiritual, a gente virava santo logo de cara. Por quê? Porque é muito fácil ser bom em nosso lar. Lá ninguém fala mal dos outros, todo mundo sabe qual é a regra, né? A regra são as leis de Deus, nós temos que obedecer às leis de Deus. Então, todo mundo policia mais o que pensa, o que fala, o que sente e o que faz. Aqui na Terra é que a gente passa, então, pelo exame. Você não fica com o livro aberto quando você faz prova, né? E quando passa por expiações. Então, só assimila realmente, no mundo espiritual, as informações aquele que está efetivamente determinado em não errar mais. Então, essas experiências de falência que nós vimos aí, Monteiro e Companhia Limitada, é porque eles faliram, mas agora eles estão interessadíssimos em não errar mais. Porque nós somos muito imperfeitos e os problemas que nós temos decorrem das nossas imperfeições. O Kardec até comenta no livro dos Médiuns, né, que os nossos sofrimentos estão ligados às nossas imperfeições. E dá um exemplo bem simples, mas que dá uma ideia do que está por trás disso. O Kardec diz assim, se nós temos 10 imperfeições, então nós temos uma certa quantidade de consequências, né? Se eu fizer as imperfeições caírem à metade, se eu cuidar de 5 delas e ficar só com 5 imperfeições, eu vou sofrer a metade. É claro que essa conta é muito linear, mas não é exatamente desse jeito. Mas dá uma ideia do que ele quis dizer com isso. O sofrimento que nós temos na Terra é decorrente das imperfeições. Por quê? A gente não sabe tratar direito os outros, a gente não sabe levar a bom termo determinada tarefa, então a gente vai criando confusão por onde anda. Então, na vida espiritual, a gente treina, mas aqueles que assimilam realmente as informações, elas vêm dentro da pessoa e brotam como se fossem insights, como dizem os psicólogos, porque vem lá de dentro, aquilo já está arquivado, já foi assimilado, e a pessoa vai agindo de acordo com aquilo que já aprendeu. Você imagina, Américo, o preparo para ser mãe, tarefa maternidade, ou ser pai, paternidade. Exige uma consciência da responsabilidade, da verdadeira missão de encaminhar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade na condição de filhos, temporariamente, é claro, considerando a presente encarnação. Foi feito um preparo para isso. E aqui chegamos, e muitos pais e mães caem pelos caminhos da indiferença, do abandono, dos maus exemplos, dos comportamentos que contagiam imperfeições, que estimulam imperfeições. Isso vai gerar uma sensação de fracasso depois, porque quantos espíritos não faliram por causa dos maus exemplos dos pais, seja pai ou seja mãe? Quantas mulheres abandonam os filhos? Quantos pais abandonam os filhos? Quantos casos de maternidade fracassada em função de abortos provocados, de total indiferença pelos filhos, de agressividade aos filhos, que a gente vê diariamente aí no cotidiano da mídia. Então, é muito grave isso, Américo. Preparação também, a gente pensa só em preparação para médiums, para esclarecedores, olha aí, pais e mães. É impressionante, a preocupação do mundo espiritual é justamente em preparar tarefeiros nas mais variadas áreas do conhecimento que possam errar menos, né? Até que de reencarnação em reencarnação a gente elimine imperfeições, né? Isso já está acontecendo, é claro, nós chegamos num estágio evolutivo muito diferente do da Idade Média. A cada 100 anos a gente percebe uma evolução fantástica na história da humanidade.
Se você perguntar se alguém quer nascer no século XVIII, no XIX, no XX ou no XXI, você vai ver que todo mundo quer nascer no século XXI, onde pelo menos tem um mínimo de respeito a leis, claro que não é em todos os países ainda, tem um mínimo de tecnologia, né? E ninguém quer voltar para trás. Né? Por quê? Porque a humanidade está progredindo, né? E a cada vez vai acelerar esse progresso. Enquanto você falava, eu fiquei pensando na quantidade de espíritos que precisam da orientação precisa de um pai e mãe, e que às vezes não dão importância a essa presença marcante e que marca para a vida toda mesmo a mentalidade de um ser durante a infância. Mas o nosso Vicente, ele avança aqui. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Também receberam preparação e treinamento para atuarem na medicina, mas muitos se perdem nas oportunidades de elevação, porque ficam ali agora discutindo as causas desses fracassos, em quais caminhos se deixaram seduzir pela ganância ou pela indiferença aos doentes, pela negligência ao dever diante da profissão como médico. Então, nós vemos aí uma extensão de preparos que vai além da nossa imaginação. E o André refuta, mas fomos médicos, nós somos médicos, não nos achamos lá nessa discussão. E o Vicente explica, então, bondoso. Infelizmente, para nós, ambos, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Pois que disse a você o que sofri, mas ainda não contei o que eu fiz. Agora está abrindo um outro caminho aí. O André realmente não sabe o que Vicente fez. Falou, eu fracassei, mas sofri os efeitos, mas ainda não falei o que eu fiz. O que será que ele fez, Américo? Acho que não tem quem chega a nosso lar que não tenha problemas para resolver. Por isso que é uma cidade, um núcleo de transição. Nessa obra do André, nós vamos ver que pouquíssimos estão fazendo a transição para a esfera superior. A grande maioria vai ter que voltar à Terra, exatamente porque não conseguiu média, vamos dizer assim, para concluir as suas provas. Né? Então, vai repetir as provas. Né? E isso vale para qualquer profissão, para qualquer atividade que a pessoa desenvolva na Terra. Né? Então, os médicos também passam por isso. Né? Mas ele vai dizer aí também que existe o Instituto dos Administradores, onde os espíritos se preparam para corrigir os erros cometidos na mordomia. Esse é um termo que Jesus usa, o mordomo, aqueles que têm a responsabilidade de ter coisas para poder distribuir, para fluir a economia, para fluir aquilo que precisa ser feito na humanidade. Não é? Então, os erros dos administradores, e a gente nota isso em qualquer ponto do planeta, nós podemos perceber isso. Mas eles também lá são preparados para errar menos, né? Para errar menos. Né? Quando a gente fala em administração, a gente não precisa pensar apenas na administração pública. Existe administração, inclusive familiar, empresarial, dá emprego para pessoas, administradores em geral, inclusive de instituição espírita ou religiosa, cultural, artística, esportiva, administração, sem dúvida. E os espíritos se preparam, porque todas as coisas têm a sua utilidade, têm a sua direção na educação dos espíritos. Tanto é, Américo, que na sequência do comentário do Vicente aqui, ele vai se referir dos campos de trabalho no Ministério da Regeneração, onde existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. A gente não para cogitar sobre isso, Américo. Aprender a obedecer. Muitos de nós ainda somos bem rebeldes. Rebeldes. Então, até isso, até para quem vai obedecer, tem treinamento, que é para errar menos. Né? Então, nessa tabelinha que nós fizemos aí, Orson, mostra pelo menos o que está dito no livro, né? Mas a gente pode concluir que todas as profissões da vida espiritual, a pessoa se prepara para realizar aqui na Terra, porque senão ela não consegue cumprir minimamente o que estava previsto. Então, nós vimos aí, no planejamento reencarnatório, Ministério do Esclarecimento.
tem alguns institutos importantes: o Centro de Mensageiros, as escolas maternais, os centros de preparação da paternidade, centros de especialização médica, Instituto de Administradores. E ligado ao Ministério da Regeneração, veja que tem uma diferença de ministério. Ligado ao Ministério da Regeneração estão as tarefas da obediência. São aquelas pessoas que não usaram adequadamente o mando e aí vão ter que voltar para aprender a obedecer, para depois voltar a poder usar a possibilidade de gerenciar pessoas, um grupo, uma família. E isso, Orson, acontece no planeta todo. Todas as esferas do planeta, ligadas a que país for, têm institutos de preparação para aqueles que vão reencarnar na Terra. É uma coisa fantástica, é um serviço que não para. Tanto que, quando a gente, às vezes, vai a um velório e alguém olha assim para o sujeito que está indo embora, enfim, descansou. É só para acostumar quando chega na vida espiritual, porque se ele tiver alguma habilidade, ele já tem o que fazer quando o que precisa fazer. Porque o que não falta é serviço. O André está de cabelo em pé com a quantidade de serviço que ele viu, que nunca imaginou na vida encontrar na vida espiritual, quando estava aqui na Terra. Que coisa importante, né? Essa observação. Por isso, vamos tratar de treinar bem para quando chegar lá já ter o que fazer. Eu devo me candidatar lá a fazer lives, né? Tanto que tem uma frase do Kardec, que está no livro Isso. Viagem Espírita de 1862, que diz assim: antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Olha só, ou seja, o Kardec também se preparou para desempenhar a função aqui. Então, ele anteviu os problemas que ele ia ter, quais seriam as dificuldades principais, que atitudes que ele devia assimilar para fazer. Por exemplo, uma das coisas que o Kardec tinha, que era muito forte, era não reagir a provocações. Porque quando você reage a provocações, você desmonta a possibilidade de influir moralmente sobre os outros. Então, era uma coisa que ele não fazia. Ele defendia a doutrina, os ataques a ele aprendeu a não reagir. Agora, onde é que ele aprendeu isso? Ou ele já tinha isso como habilidade, ou ele se preparou ainda mais para não errar nesse ponto. Que coisa impressionante pensar isso, né? Esse treinamento todo, né? É interessante porque, por ocasião do mês de agosto, setembro, nós nos lembramos, neste ano de 2021, sobre os 190 anos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vieram à baila várias produções clássicas desse espírito, que deixou uma contribuição notável, inclusive antes, né, durante a sua encarnação. Entre esses livros está A Loucura sob Novo Prisma, e que foi publicado 20 anos depois de sua desencarnação, por volta de 1920. E este livro é resultado dos estudos que Bezerra se dedicou em função da severa obsessão sobre o filho mais velho. Ele já era espírita, mas a obsessão sobre o filho mais velho despertou nele o desejo de aprofundar estudos em Kardec para estudar a questão não como loucura física, mas como influência obsessiva severa. Então, a gente vê aí os treinamentos todos, né, porque deixou uma contribuição valiosíssima com esta obra, que agora volta à baila com muita força novamente, em função até da recordação e homenagem a esse espírito. A gente vê aí a dedicação de um espírito, porque aqui o nosso Vicente acentua: somos numerosos os falidos nas missões terrestres. Eu me lembrei do Bezerra também, América, que o Bezerra teve muitos filhos, né? Então ele tinha a missão da paternidade, muitos filhos, casou-se 2 vezes, o amor da vida dele era a primeira esposa, mas casou-se com a segunda, que também se transformou no amor da vida dele, teve muitos filhos, uma tarefa imensa, amava os filhos profundamente, né? E nessas descrições do livro, esse afeto espontâneo de pai interessado em ajudar os filhos, inclusive esse filho mais velho,
desencarnou antes dele, mas o Vicente vai trazer aqui. Somos numerosos os falidos nas missões. Então, quando a gente se refere a esses espíritos, a gente vai lembrar desses espíritos preparados para essas tarefas, que souberam cumprir a preparação a que se dedicaram, né? Mas o Vicente faz uma observação muito interessante aqui, Américo, que todos os que chegaram ao nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Olha só. O André não esperava essa. Esperava essa. É um prêmio, né? Tanto que só entra em nosso lar quem reconhece os próprios erros. Nós vimos lá olha o detalhe. nós vimos no livro anterior que teve uma moça, uma senhora que quis entrar na cidade e ela se achava, né, sendo que ela cometeu uma série de irregularidades, né? Enquanto a pessoa não reconhece que ela tem erros para corrigir, não entra em nosso lar. Lá só entra quem está percebendo que tem que melhorar, e não é pouco, é muito. Pois é, o Vicente lembra que há dois ministérios celestiais, como o da elevação e da união divina, cuja influenciação santificante, como está aqui no texto, eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos. O simples fato de estarem ali, sob a influência desses dois ministérios mais elevados dentro do próprio nosso lar. Então, para André, isso aí foi uma informação, inclusive para nós que estamos aqui lendo e relendo o livro, representa uma bênção, o estágio, diz Vicente, ali em nosso lar. E por mais que trabalhemos, e olha que o André trabalha, hein, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Será que já paramos para pensar nisso? Que a gente tem débitos também. Eles têm débito com a colônia, nós temos débito com o planeta que nos abriga aqui, temos débito com a família que nos acolheu, a cidade, o país. A gente não para pensar nisso, Américo. E com todas as gerações que nos precederam, porque nós estamos aqui graças a eles, né? As gerações que nos antecedem nos deram a oportunidade da vida. E várias vezes, isso é um ciclo, né? Como se fosse um rio escoando, né? Onde nós voltamos alternadamente as posições de filho, pai, avô, para novamente ser filho, pai, avô, não necessariamente na mesma família terrestre, mas no mesmo grupo familiar de espíritos que se afinam. E entre os espíritos que se afinam, tem aqueles que se afinam se degladiando também, né? Eles têm afinidades no desafeto. Então, nós temos um grande número de espíritos que estão associados a nós, entre afetos e desafetos, e nós vamos gravitando em torno uns dos outros, até que a gente supere e não precise mais encarnar na condição de espírito sofredor para passar pelas consequências que nós produzimos. Aí a gente pode até sofrer, mas normalmente em missão, em tarefa, onde o amor pelos outros nos faz sofrer, mas a gente está para servir os outros, onde quer que seja. Então, nós temos alguns exemplos na humanidade que passaram a vida inteira servindo, mas sofreram. Por quê? É planeta de expiação e provas, não tem jeito, né? A própria história da humanidade, no seu contexto geral, mostra isso, né? Afinidades benéficas e afinidades conflitantes. Mas essa é a história da humanidade. E o nosso Vicente diz, a nossa situação aqui é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo edificante que nos oferece, que é exatamente servir. E aí, quanto aos outros companheiros nossos, ele fez um silêncio um tanto demorado e falou: muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado em regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Américo, isso aí é muito grave, porque quantos espíritos não estão verdadeiramente, literalmente, né, presos, algemados pelos ódios, pelas mágoas, pelos remorsos também, não conseguem ascender às regiões mais equilibradas, digamos assim, né? E no que concerne à medicina, como foi referido, os dois eram médicos, né? Os colegas em bancarrota espiritual são muitos.
Você até tem uma frase aí para se referir a essa questão. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é o seu sacerdote. Então, essa informação é importantíssima, porque mostra que todas as áreas do conhecimento exigem da pessoa que ela seja o sacerdote, aquele que comanda, aquele que dá o exemplo, aquele que orienta. Então, nem todos ainda se comportam adequadamente, porque nós só atingiremos a qualidade de um planeta feliz, que é o que vem depois do período de regeneração, quando nós fizermos isso. Então, ainda temos um longo tempo pela frente até alcançarmos a felicidade permanente, que antecede um pouquinho ao estágio máximo que nós entendemos aqui na Terra, que é de espírito puro, que é que não sofre mais a influência da matéria. O espírito puro não sofre mais essa influência, ele passa a influir. E aí começa um outro processo evolutivo, né? Que ele vai, assim como o Cristo, vai administrar um planeta, depois ele administra um planeta maior, depois ele administra 2, 3, 4, até administrar um sistema solar, depois uma constelação, depois uma galáxia, e vai embora. Que bonito. Que coisa boa, né? E os comentários na sequência da frase aí são muito expressivos, né? Porque os que recebem o título profissional, ele está se referindo aos médicos, né? Que eles são médicos, inclusive. Os que recebem o título profissional, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. E olha o que é a informação que tem aqui. Os que dele abusam são situados no campo do crime, são considerados criminosos, Américo. Isso vale para qualquer profissão, mas quem trata com a vida humana, sem dúvida que é a medicina. Então, aí o risco é maior. O erro pode provocar um dano maior. Por exemplo, por negligência, é possível provocar uma morte, né? E isso gera uma responsabilidade correspondente, por tirar a oportunidade da vida de uma pessoa que se preparou para reencarnar, que tinha que passar pela prova daquela doença, mas que ficou na mão de um médico que não se preparou para fazer a tarefa adequadamente, ou ficou interessado em outras coisas, vai ter muita coisa para corrigir, né? Inclusive, ele traz um exemplo na sequência aí de um amigo dele, mas antes disso, ele se refere a Jesus, que não foi somente mestre, foi médico também, deixando o padrão da cura para o reino de Deus. Proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Os exemplos lembrados, né? Jesus reanimava os doentes, dava-lhe esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna, expulsava febres malignas, curava leprosos, cegos de nascença, levantava os paralíticos, mas não ficava apenas nisso, ele estendia além do trabalho. E não só os médicos, como você se referiu, a todas as profissões, mas todos nós podemos também, de alguma forma, ainda que imperfeitamente, nos esforçarmos nessa direção. Sermos instrumentos de esperança para as pessoas, não jogar balde de água fria na esperança, e, ao mesmo tempo, incentivarmos as criaturas ao crescimento. E ele vai se referir ao amigo dele, colega de profissão, que faliu muito como homem e como médico, era um grande cirurgião, mas se impressionou demais com as aquisições monetárias americanas e caiu desastradamente. É a expressão que está aqui no texto. Ele se tornou muito famoso, foi muito considerado, né? Virou um expoente da medicina, e aí passou a ganhar muito dinheiro, é natural, as pessoas procuram esses médicos que têm experiência. Mas quando a pessoa só se preocupa com o dinheiro, ela pode criar confusão. E foi o que aconteceu. Alguns pacientes morreram na mão desse médico. Os parentes já desencarnados, que estavam preocupados com aquele que estava lá doente, perceberam nele essa preocupação só com dinheiro. Ele estava só interessado no recurso monetário, a partir de determinado ponto da carreira. E aí começaram a persegui-lo. Olha só, às vezes a pessoa ganha de presente uma obsessão, não de um, mas de muitos espíritos,
Inclusive, você tem uma cena aí, médico com a mente no comércio da profissão, não interessado a cumprir essa verdadeira missão da medicina, mas interessado apenas no dinheiro. E essa observação aqui do colega de profissão, que, apesar de não ter culpa na morte dos pacientes diretamente, mas gerou nas pessoas, nos familiares, gerou um sentimento de ódio contra ele, causando aí perseguição a ponto de dois deles o esperarem após a desencarnação. E ficou meio que escravizado desses dois espíritos vingativos que viam nele a responsabilidade por aquela situação que consideravam negligência. Então, ele não tem culpa, nada fez para interromper a existência deles. No entanto, ele foi responsável pela inimizade. Américo, isso aqui me fez pensar muito, porque muitos casos de inimizade surgem, às vezes, sem a gente saber. É complicado, hein? Complicadíssimo, né? A gente não percebe. Às vezes, a nossa atitude provoca inimigos, né? Claro que a gente não tem como não provocar inveja, porque se a pessoa inveja alguém, é problema dela. Agora, fazer inimigos, isso nós não devemos fazer, não. Nós não podemos controlar aquele que vai invejar, mas nós podemos controlar perfeitamente para não fazer inimigos. Então, tomar cuidado, porque isso nós vamos ter que levar em conta em algum instante de reparação para isso. Inclusive, tem um trecho aqui muito importante que a gente não pode deixar de citar. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, está se referindo ao colega médico, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmo. Por isso, a frase que vem na seguinte aí, na sequência, muito apropriada para esses comentários que estamos fazendo. A frase é: a noção do dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. É uma frase para pensar, porque o colega aí de profissão entrou em dolorosa prova. Isso faz lembrar, Américo, pergunta 258 do Livro dos Espíritos, sobre o exercício das escolhas, quando vemos lá a escolha das provas. Essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela abre uma perspectiva imensa, eu sempre uso ela quando faço o planejamento reencarnatório, o que leva o espírito a escolher as provas, né, as escolhas das provas que vai passar. É resultante de uma análise feita do seu próprio comportamento. Então, neste momento que estão discutindo as falhas, é que você vai procurar caminhos com a orientação de espíritos mentores para direcionar a próxima encarnação que o ajude a resgatar-se desses equívocos. Não existe aquela, eu não pedi para nascer. Não só pediu, muitas vezes acabou implorando para nascer, porque chega uma hora que a mente culpada, ela precisa esquecer a culpa para poder voltar a pensar razoavelmente, sem o aguilhão da culpa, e desenvolver novamente alguma tarefa que melhore essa situação de culpa. Então, ele vai reajustando a si mesmo através da reencarnação. Esquece o que fez errado e se propõe e treina para fazer coisas certas. É nisso que Kardec diz que a gente escolhe o gênero das provas que precisa, e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio é integral antes da reencarnação. Depois que escolheu, aí, bem, você escolheu, então tem um certo determinismo para fazer aquilo que a gente disse que ia fazer. E mesmo dentro desse determinismo, nós temos um grau de liberdade para fazer mais ou menos, para fazer bem, para fazer mal, ou até não fazer. Então, isso também nós temos livre-arbítrio aqui, quando decidimos se fazemos aquilo que planejamos ou não. E aí é uma coisa interessante, Orson, porque eu não me lembro agora onde eu li, mas em algum instante a gente vai achar isso. Quando um espírito consegue minimamente concluir a sua tarefa, aquilo que estava planejado, ele sente uma alegria que ele não sabe de onde vem. Isso é muito bonito de pensar, né? É uma alegria, talvez, consciencial, Américo. Ele não sabe de onde vem, porque havia um compromisso anteriormente traçado e que ele conseguiu atingir.
Deve ser uma alegria muito grande, realmente. Ainda são poucos ainda os que chegam ali do espiritual com essa alegria. Mas, em algum instante, isso vai começar a acontecer mais vezes, porque de tanto errar, a gente começa a errar menos. Então, nós vamos aprender a errar menos. Nada como uma reencarnação após a outra. Eu quero aproveitar o ensejo aqui para sugerir aos amigos que estão nos vendo que consultem as perguntas 258 e seguintes, que dão uma visão muito abrangente sobre essa questão da escolha das provas no exercício do livre-arbítrio, nesta autoanálise sobre os equívocos e as perspectivas futuras. E o André disse que compreendeu agora. E aí, diante dessa compreensão de André, há uma frase no livro aí maravilhosa, né? Onde exista uma falta, e nós podemos aqui expandir a imaginação para pensar numa falta qualquer, pode haver muitas perturbações. Onde exista uma falta, isso pode desencadear uma série de perturbações em nós, nos outros, nos familiares, coletivamente, etc. E aí nós somos responsáveis, teremos que reparar isso. E olha só como ele conclui aqui esse trecho do parágrafo. Onde apagamos a luz, Américo, se apagamos a luz, tem uma abrangência também, podemos cair em qualquer precipício. É melhor acender a luz, então. Eu diria até que qualquer casca de banana, não precisa ser nem precipício. Para cair, basta uma casca de banana. Então... Que coisa, né? Que capítulo magnífico esse. Vocês repararam que nós ultrapassamos hoje os 30 minutos, mas não era para menos. Não tinha como nós encurtarmos esse magnífico capítulo do livro Os Mensageiros, porque verdadeiramente é um capítulo importantíssimo, é um capítulo de amplas reflexões. Nós reiteramos aqui para que você releia e veja o capítulo na íntegra, porque ele é muito valioso. E ficaram quietos, os dois aqui estão andando um ao lado do outro, como se estivessem, o próprio André principalmente, surpreendido, né? Defrontando as avenidas de rosas. E aí o Vicente convidou, regressemos ao núcleo, devemos ouvir Aniceto ainda hoje, porque o serviço continua, Américo. Agora vai começar o serviço mesmo. Se bem que qualquer trabalho útil é serviço, né? Então, qualquer atividade útil é serviço. Então, eles tiveram uma atividade de aprender com os erros dos outros, né? Que já é uma grande coisa, né? Pois é, semana que vem nós temos o capítulo 14, no episódio 14, que tem o título Preparativos. Vamos ver o que André vai nos apresentar sobre alguma preparação. O que será que vem pela frente? Semana que vem a gente continua, Américo. Até lá. Muito obrigado a você. Até lá.